Boa noite, galera. Tamo que tamo, mais uma segundona, segunda com frio aqui em São Paulo, e começa outra resenha do Bam Bam Bam. Vamos bater papo, vamos falar de amenidades, de seriedades, vamos falar da vida. Você nos acompanha através de todas as minhas plataformas. Quero de antemão pedir àqueles que estão no YouTube para que possam se registrar lá no meu canal. Está aí, Márcio Bernardes Oficial. Eu também estou no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, além do YouTube, no Twitter e também no Facebook. A resenha Bam Bam Bam, depois que vai ao ar aqui ao vivo, ela fica arquivada para todo e sempre, especialmente no meu site. Você pode acessar lá o site marciobernardes.com.br e você verá não só o nosso convidado de hoje, como também, especialmente, todos os outros convidados das outras resenhas Bam Bam Bam. Obrigado a toda a galera que está fora do Brasil, através de listas de distribuição dos amigos lá em Nova York, por exemplo, da Maria José Leite, da Califórnia, o Almir Santré, na Flórida, o Antônio Mafuz, em Boston e na região de Massachusetts, a turma amiga do Márcio Medeiros, e também em Portugal, através do José Carlos Viseu. Você não se esqueça que o papo ele pode ser acompanhado sempre aqui ao vivo, às segundas-feiras, às 7 da noite, às 19 horas, pelo horário de Brasília, e depois, permanentemente, quando e como você quiser. A nossa live é um podcast de variedade para você. Nosso convidado de hoje é economista pela FAAP, tem mestrado em economia e doutorado em administração, é professor na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, se consagrou na Rede Globo de televisão e hoje é comentarista da Rádio e da TV Jovem Pan, desde 13 de setembro de 2019. Foi comentarista da Rádio Globo e da Rede Globo, em vários jornais do Grupo Globo, colunista do portal G1 e do jornal Globo desde 2013. Deixou a Globo em 2019. Estou falando do Samidana, que está conosco esta noite. Boa noite, brother. Sou seu fã. Obrigado, Márcio. Eu que sou seu fã. Aliás, desde eu começar a carreira, sempre o escutei nas resenhas em vários veículos de mídia. E a forma que você fala, claro que algumas coisas são inatas, né? Eu nunca vou ter o seu tom de voz, mas eu tento me inspirar com boas perspectivas na sua figura e em várias outras que admiro. Nós vamos falar da sua carreira, falar da sua escolha pela economia, por essa área de administração de empresas, mas eu estaria agora comentando com você, se você fosse palmeirense, Sami, daqui a pouquinho o Palmeiras vai jogar contra o Cuiabá. Ou se você fosse São Paulino, belo jogo, apesar do empate 2-2 entre São Paulo e Fluminense ontem. Mas a informação que eu recebi, aliás, muito curiosa, é que você é corintiano por causa do seu filho, que é corintiano. E por isso, para você deixá-lo feliz, você torce pelo Corinthians. É interessante porque é o oposto do que acontece na maioria dos casos. Os pais que influenciam o filho, ou os filhos. E, nesse caso, o seu filho é que te influencia. Essa é uma história engraçada, que é o seguinte. Primeiro que meu pai é santista, mas ele nunca foi muito chegado a futebol, ou pelo menos não depois que eu nasci, né? Talvez na juventude dele, um pouco mais. E aí eu não tinha time nenhum. Uma época eu torci para o Grêmio, talvez na adolescência, assim, porque eu gostava de azul e não conhecia o São Caetano, acho que nem existia, mas o Cruzeiro talvez fosse mais distante. Mas aí eu parei de acompanhar futebol como torcedor e sempre, depois a gente pode falar, sempre desenvolvi modelos matemáticos para futebol, inclusive tanto na Globo como na Jovem Pan, tenho feito isso.
Aí o meu filho tem um padrinho dele, né? O padrinho dele é corintiano. Logo que ele nasceu, ele começou a dar enxoval do Corinthians. Então, né? Camiseta, sei lá, ursinho do Corinthians, eu não sei. Mas aí meu filho gostou da ideia do Corinthians. E meu filho tá com quase 7 anos, ele está começando a entender. Ele joga futebol, pratica, mas ele está começando a entender. E ele sofre quando o Corinthians perde ou quando o Corinthians joga mal. Então agora eu sou corintiano por conta dele. Até pouco tempo atrás, ele torceu para o Corinthians, mas ele nem sabia direito o jogo, as regras. Então eu não torcia tanto para o Corinthians ganhar, mas agora ele fica preocupado. Quando o Corinthians perde, ele fica triste. Agora, ele é um corintiano que gosta do Palmeiras, porque os primos dele são palmeirenses. E ele também não quer que os primos sofram. Então, ele torce para o Palmeiras quando o Corinthians não está jogando. Então, ele é um corintiano muito atípico. Imagino que vai mudar em breve isso, né? Quando a própria escola, né? As brincadeiras vão mudar. Mas, por enquanto, eu sou corintiano por conta dele e ele é o corintiano mais palmeirense que eu conheço. Poxa, é difícil isso, hein, meu brother? Mais um fato inusitado que você traz para todos nós. Agora, você me parece muito up-to-date em termos de futebol. Apesar de não torcer efusivamente por um time, você acompanha, você está por dentro. O que te leva a isso? É a sua atividade na Jovem Pan ou você se interessa pelo esporte? Não, eu sou um economista bastante diferente, Bambam. O que eu sempre quis fazer, mostrar, e a economia é uma ciência social aplicada, então é uma ciência humana em que a gente usa modelos matemáticos para várias coisas, para prever desemprego, para prever o dólar, para prever a bolsa, para prever um monte de coisa. E desde que eu estudo economia, eu tenho 43 anos, eu estudo desde os 17, economia barra finanças, porque meu doutorado e meu PhD e meu pós-PhD são em administração, mas são em áreas quantitativas. Eu tento usar modelos matemáticos para prever. Na Globo, eu fiquei 7 anos na Globo, né, de 2012 a 2019, eu cheguei a ter quadro no esporte, no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, na própria Sport TV eu tinha um quadro no à tarde em que eu fazia análises quantitativas do futebol. Então, por exemplo, será que quais são os jogadores que marcam gols decisivos? Porque uma coisa é um cara fazer um gol quando está ganhando de 6-0. É um gol pouco decisivo, ele não muda a pontuação do time. Outra coisa, ele fazer um gol quando o jogo está 0-0 ou quando ele está perdendo o time de 1-0. Então, eu fazia contas desse tipo. É melhor para quem está batendo pênalti começar batendo pênalti ou bater depois? Então, existem estudos disso, feitos por economistas ou por pessoas que têm essa ideia de aplicar ciências humanas. E na Globo eu tinha, no troca de passes, uma espécie de bolão, em que eu jogava com a matemática contra acho que o grafite, contra o Thiago Maranhão, várias pessoas que jogavam com a sua expertise na área. E isso acabou indo para a Jovem Pan. Mas aí tem tantos quadros que vão para o ar, como os bolões internos. Na Globo, eu tinha um quadro na Copa do Mundo, começou a Copa do Mundo da Rússia, em que eu falava no Jornal da Globo o prognóstico do futebol. Mas aí é o SAMI modelo matemático. Então eu torço muito para os meus modelos matemáticos baterem os comentaristas, mostrando que com inteligência artificial, com uma área da economia que eu atuo, que é a econometria, que é a área de previsão, você consegue ter uma boa estimativa. E futebol, talvez por isso seja tão apaixonante, é um dos esportes mais difíceis de prever. Você sabe que 40% das vezes ou menos, o favorito ganha. Nas outras vezes, ou dá empate, ou o favorito perde. Coisa que é muito diferente, por exemplo, do tênis, ou do basquete,
ou do ping-pong, ou da sinuca. Esse sim é um esporte que eu gosto e pratico muito, e é muito diferente. Então, tinha bolões com 300 pessoas, 200 pessoas, e eu sempre ficava em primeiro ou em segundo. Inclusive, no bolão atual da Jovem Pan, que tem 50 pessoas, eu estou em primeiro, já faz algumas rodadas. Então, eu tenho essa paixão por mostrar que a ciência pode ser aplicada em áreas não muito óbvias, né? Como o futebol, por exemplo. Muito legal esse tema, e eu queria estendê-lo e te dizer o seguinte: no tempo que eu fiquei no Mesa Redonda da TV Gazeta, o Roberto Avalone, saudoso, querido Roberto Avalone, sempre brincava antes dos jogos, Eu lembro. na Gazeta Esportiva, no Mesa Redonda, vamos palpitar. E aí É, ele o pedia. Chico Lang também sempre dava uns palpites esdrúxulos. Aí que surgiu o folclórico Chico Lang, Corinthians 10-0 no Palmeiras, e a torcida do Palmeiras ficava uma vara, a torcida do Corinthians se deliciava e tal. E ele pedia para que eu apresentasse o resultado, desse um palpite, e eu falava: Avalone, nós somos jornalistas, nós estamos aqui para avaliar tecnicamente as coisas, nós estamos aqui para dizer quem é melhor, quem é pior, quem está por cima, quem vai jogar em casa, quem está precisando do resultado, está motivado. E eu não palpitava, eu achava que palpite não era praia de jornalista. Hoje mudei de ideia. Acho que palpitar é brincar, palpitar é uma descontração que vale a pena, especialmente no rádio esportivo, que eu atuo há tantos anos. Agora, eu quero que você nos dê um balanço dessa técnica, dessa ciência, desse caso fático, matemático, no futebol, em relação ao empirismo que todos nós discutimos. Qual que é o balanço que você tem? Você já tem um resultado? Eu faço isso já contando fora do ar e no ar há uns 6, 7 anos. E assim, é muito difícil, não é porque no futebol, não, em qualquer coisa, você bater a máquina. Então, se você tiver um bom programa, um bom software desenvolvido com boas técnicas, dificilmente você bate a máquina. O que a máquina faz, né? Você tem os scouts. Na tradução, você tem o registro dos times. Quantas vezes chutou em gol, quantos bloqueios teve, posse de bola. São mais ou menos umas 20 e poucas variáveis por jogo. E você tem os confrontos. Né? Então, você tem todo o histórico. Né? O Brasileirão aí está caminhando já para o segundo turno. Você já tem um histórico aí das partidas. E nesse cruzamento, você calcula as probabilidades de sair gol de cada time. Então, para tentar explicar de um jeito fácil. Com esses scouts, se forma a força de ataque, por exemplo, do Corinthians e a força de defesa do Corinthians. Aí, só para citar o exemplo que você falou, vamos pegar Corinthians e Palmeiras. E aí você tem a força de ataque do Palmeiras contra a força de defesa do Palmeiras. A força de ataque de um contra a força de defesa do outro vai te dar as probabilidades daquele time no ataque fazer 0, 1, 2 ou mais gols. E o contrário, de ele sofrer gols. E aí você faz uma distribuição possíveis de placares. Agora, o que acontece muito no futebol é um time de fato jogar melhor, então você consegue até prever quem jogou melhor, do ponto de vista, chutou tantas finalizações, tantas e gol, tantos chutes perigosos, mas não necessariamente quem jogou melhor ganha. Você tem... e isso que faz a diferença. O gol é o caso extremo, né? O gol é o caso raro no futebol. Diferente do tênis ou do basquete, onde o ponto é o caso frequente. O futebol se dá pelo caso raro. Então, isso tem uma ciência muito grande. Agora, a aplicação no futebol, a gente está muito distante. Eu estava em Paris, no estádio do PSG, no camarote do Neymar, a convite do pessoal dele, inclusive agradeço aqui, e por um acaso estava um olheiro do Arsenal. E era um olheiro do Arsenal, que era inglês, mas ele acompanhava o Brasil porque ele era casado com uma brasileira. E aí ele me conhecia o meu trabalho da Globo e depois da Jovem Pan,
E ele veio falar comigo. Ele falou: ó, cada time inglês aqui tem uns 2 ou 3 SAMs fazendo isso. O Liverpool, eu acho que é o caso mais clássico, porque quando eles ganharam a Champions, o The New York Times fez uma matéria extensa explicando toda a ciência de dados que eles usam para contratar, para ver quem se encaixa. O que eu tenho feito é análise probabilística de resultados, que é muito diferente do trabalho que um time faz para contratar um jogador. Porque você tem desde como você dá valor ao jogador, então por que o Neymar vale 1 bilhão e não vale 100 milhões? Isso cresceu muito, né? Para você ter uma ideia, eu acho que a valores de hoje, o Maradona, ele não estaria entre, se a gente atualizasse pela inflação, ele não estaria entre os 100 jogadores mais caros do mundo, né? O futebol movimenta muito mais dinheiro hoje do que no passado. Mas, enfim, você tem essa questão do valor e tem uma questão de como se encaixa no time. Porque quantas e quantas vezes você contrata um craque, uma estrela, e ele não se encaixa no time por inúmeros fatores. Então, você faz uso de economistas, de cientistas de dados, não para zerar as incertezas, mas para diminuir. E eu sempre brinco, o modelo que eu faço, ele erra muito, mas mesmo errando muito, ele ainda é melhor do que o empirismo puro Dos palpiteiros como eu. Exatamente, porque é difícil. Agora, ele não tem as análises, né? O computador a gente não sabe, quando entra em determinada profundidade, porque ele está dando tal prognóstico. E aí eu diria que o melhor dos mundos seria o Bambambam conhecer números, porque aí ele fala, não, ele provavelmente está fazendo isso porque esse time joga numa linha de 4 e o outro joga com um ponta de mais clássico. Eu não sei por que ele dá os números, mas eu sei que no bolão eu acerto. Muito legal. E na Jovem Pan durante muito tempo. Na Jovem Pan, agora não por uma questão aí de outros compromissos que eu tenho, eu fiquei durante as jornadas esportivas dando as probabilidades de placar. Eu ouvia, né, com o Nilson. Eu ouvia, e era o que para nós na Transamérica é um diferencial, com o humor do Gavião, que é um artista excepcional sob todos os aspectos, e é a cereja do nosso bolo. Você era o molho especial da Jovem Pan, com essa característica, fazendo um trabalho do tempo que eu trabalhei na Jovem Pan, ainda na equipe do Osmar Santos, final da década de 70, que o Cláudio Karsug fazia. O Osmar perguntava, Karsug, os números do jogo. O Palmeiras atacou tanto, São Paulo atacou tanto, a defesa defendeu tanto, o goleiro fez isso, chutes a gol, etc., que hoje é uma coisa assim tão comum em outros esportes, como você falou, né? O scout do tênis, do vôlei, do basquete, a NBA é fantástico. Mas esse papo... a gente não tem muito, né? E, por outro lado, vieram as casas de aposta com muito dinheiro no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e aí também misturou tudo, né? O que é scout, o que é aposta, o que é merchan, o que é, de fato, a análise. Mas eu acredito, sim, que os números, eles complementam as análises. Então, se tiver um bom analista e bons números, você não... Porque a questão nem é só prever, a questão é você conseguir sustentar a sua ideia por meio dos números, né? Então, o Palmeiras foi superior, né? O São Paulo foi superior ao Fluminense, e aí você pode se apoiar nos números. Lances perigosos, posse de bola, não só a posse de bola, como a posse de bola em que área do campo, né? Porque uma coisa é eu ter posse de bola na minha defesa, outra coisa é eu ter posse de bola na frente da área do adversário. Eu quero mudar de assunto, porque se a gente for continuar nesse papo, nós vamos nos estender, e é tão legal, tão polêmico, porque é aquela história assim, o time teve 65% de posse de bola, E daí, né? E o adversário teve 35% e ganhou de 2-0. Aí vem aquela discussão, com as teses todas respeitáveis, e todo mundo começa
a defender o seu ponto de vista. Eu acho isso muito bacana. Agora, Sami, eu quero mudar de assunto. Eu não disse, mas você nasceu dia 18 de maio de 1979. Você já falou que tem 43 anos. E eu pedi para a produção, eu já sabia que você tinha um filho, e pedi o nome do corintianinho. E aí você respondeu, não, eu não divulgo muitos dados pessoais por questões de segurança. Sei que você é casado com a Bárbara Barreto, né, que é doceira, e li uma declaração de amor que você fez para ela no Twitter, eu acho que no dia do aniversário dela. A gente, na verdade, separou, mas a gente tem um bom relacionamento, assim. Né? Então, tá vendo? Mas a pergunta que eu não quero tanto entrar na sua vida pessoal, porque eu respeito a decisão de cada um. Mas quando você disse para a nossa produção que é um problema de segurança, isso te aflige como ser humano? É isso que eu queria que você contasse para a gente poder discorrer um pouco sobre esse tema. Eu falei com a produção muito rápido, né? A produção é muito gentil, muito atenciosa, mas eu, né, tenho uma agenda muito rápida. Aí tem dois motivos de vida pessoal. O primeiro é que eu sempre quis me destacar não pelas coisas pessoais, porque principalmente em rádio, até TV, em determinados, não no jornalismo mais duro que eu fazia, mas se a gente olhar os programas de entretenimento, acontece isso. Mas eu sempre quis destacar mais pelas ideias e pelo lado de economista do que pela vida pessoal. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que sim, eu acho que a gente vive tempos muito, muito preocupantes, né? A Jovem Pan, como você bem sabe, fica na Avenida Paulista, e na Avenida Paulista, diariamente, apesar de ter um policiamento até ostensivo, você tem centenas de roubos de celular. Então, quer dizer, e a dica, às vezes, do policial, né? Respeito, obviamente, o trabalho da polícia, mas é como eles prendem aí, não tem lei, o cara solta, assim, não use o celular na rua, né? Tudo bem, eu não uso, eu tenho medo. Mas, assim, é meio ridículo você ter um aparelho celular, que é justamente um telefone móvel, se você não pode usar enquanto você se desloca. Então, me aflige, sim, a segurança e fora milhares de golpes, né? Já tentaram dar golpe do WhatsApp em familiares meus, se passando por mim. Eu acho muito ruim. A gente vive num país que eu acho pouco seguro e essas fraudes, né? Assim como você tem a inteligência artificial para o lado bom, facilitando a sua vida, né? Eu moro em Pinheiros, por exemplo, em 10 minutos eu consigo pedir um mercado, coisas muito rápidas chegam em 8 ou 10 minutos. Por outro lado, você tem a tecnologia das fraudes, que também se multiplicaram e avançaram muito. E aí, eu acho que tem... a gente também, né? Eu sou muito um cara orientado para dados pela ciência. Eu acho que a gente ignora, às vezes, políticas públicas que diminuem a violência. Se você olhar no mercado americano, Nova York foi um estado, né, e a cidade mesmo de Nova York, conseguiu diminuir muito a criminalidade com a política de tolerância zero. Tem estudos que mostram que, e aí eu não vou entrar na questão de valores, porque aí é muito pessoal, mas o que eu sei, por exemplo, é que você legalizar abortos, você diminui a criminalidade, porque muitos filhos indesejados, eles acabam indo para o crime. É claro que isso também não em lugares que o aborto é permitido, não deve ser um convite para as pessoas saírem, transando sem preservativo e depois abortando. Mas a questão que tem é que, primeiro, muita gente acaba indo em clínicas ilegais, o que é muito perigoso e tem várias consequências, e muitos acabam tendo filho sem querer, né? Então, um filho não desejado. E aí a chance de ser um bom pai, uma boa mãe com filho indesejado é muito menor. Então, eu sou um cara que, assim, vamos discutir um problema. Tá bom.
Aí eu vou ver na literatura o que tem. Claro que passa, né, por uma discussão pela sociedade, né, dos valores morais. Tem gente, não, dependendo da religião, aborto não, dependendo da religião, ok. Então, isso tem pessoas que são céticas, que não agnósticas, ou até mesmo têm certeza que Deus não existe, mas enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente. Eu nem imaginava, né, chegar em 2022 com uma insegurança pública tão grande. E no Brasil a gente tem essa criminalidade, mas em outros países não é incomum, né, você ter atentados ou um cara que sai matando um monte de gente. Eu confesso que eu fico muito assustado com isso. Você já foi vítima alguma vez de alguma violência, algum Não, atentado? Como foi essa? não, não. Eu nunca Felizmente, né? felizmente, mas eu tenho uma vida muito pacata, assim, sabe? Eu gosto de ficar em casa, eu fico muito com meu filho, eu não sou muito de sair, eu sou o típico nerd, né? Que gosta de estudar, gosta de ler, gosta de ver filmes. Eu não sei se dá para ver aqui, eu toco piano, então eu fico muito tempo tocando piano. O esporte meu favorito é sinuca, que também é um esporte que não costuma não ter muito conflito, né? Pelo menos eu jogo sem apostar dinheiro, então é muito tranquilo. Agora, muitos casos, e essa insegurança assim de ouvir todo dia casos de roubo de celular e golpes, né? Já tentaram dar golpe na minha mãe, no meu pai, esses fraudadores. Mas eu acho que a gente tem que evitar ao máximo, sabe? De dar informações, principalmente informações pessoais. E para qualquer pessoa de mídia, eu acho que a gente tem que ser conhecido não pela nossa vida pessoal, e sim pela nossa história profissional. Então, eu sempre tento reforçar essa parte e deixar a vida pessoal mais de lado. Muito bem. Eu quero contar uma história bastante interessante, porque toda sexta-feira anterior à nossa live, nós divulgamos nas minhas redes sociais, no meu site, eu divulgo lá na Rádio Transamérica o meu convidado da segunda-feira. A gente começa na sexta, sábado, domingo e insiste na segunda-feira. E eu vi que você replicou no Twitter o banner com a chamada dessa nossa live, e além dessa replicagem, né, vamos assim dizer, foi muito interessante a manifestação. Muita gente curtiu todos os meus posts desde sexta-feira, e com comentários diversos, enaltecendo as suas qualidades como comentarista de economia, como seu fã, e etc, etc, etc. Mas o que me marcou muito é que houve uma predominância de colocações de pessoas que ainda estão em dúvida, e eu vou te até abrir a possibilidade de você explicar para essa galera, que naturalmente deve estar assistindo, a sua polêmica saída da Rede Globo, que fez com que muita gente não entendesse. Houve uma publicação do jornal O Lance, que imediatamente foi desmentida, não foi isso, Samir? Acho que no outro dia, né? Sim. Um dia depois. Eu entrei em contato com o jornal Lance e eles fizeram a retratação. O que aconteceu? Eu, desde sempre, desde o início da minha carreira na Globo, eu fui pessoa jurídica. E sempre fui uma pessoa jurídica real. Ou seja, eu tinha outros clientes e outras atividades, como professor, né, docente. Agora eu não estou mais, eu continuo na FGV, mas eu não estou dando aula mais na Escola de Administração de Empresas como professor de carreira. Então, dou aulas esporadicamente. Mas sempre fui professor, sempre tive a atividade como consultor econômico, e eu não sou formado em jornalismo, nem pretendo ser. Então, o meu diferencial para o bem e para o mal é um cara que entende de economia, que aplica economia e que também fala de economia na mídia. É isso. E sempre foi isso. E meu sócio, que é o Doni Denútil, a gente tem empresa há muitos anos, ele era seletista, ele tinha carteira assinada da Globo. E teve uma polêmica com ele, que eu acho injusta, mas eu não vou entrar no mérito aqui, porque aí eu acho que cabe a ele
se ele quiser falar, ele fala, em que a Globo meio que teve uns atritos, falou que ele quebrou o código de ética, porque não é assim, o código de ética era escrito pode fazer isso ou não. No entendimento dele, no meu também, ele fez atividades que não feriam nada como jornalista, mas tinha um conflito aí de entendimento. No meu caso, não. No meu caso, o meu contrato era pessoa jurídica, então estava escrito, o SAMI pode fazer consultoria, o SAMI pode dar palestra, o SAMI pode fazer isso. A única coisa que eu não podia fazer e não o fiz era publicidade, pelas regras do meu contrato, que também seguiam as regras do jornalismo da Globo. Muito bem. A Globo começou a migrar os contratos de pessoa jurídica para seletista. Teve problemas com outras pessoas, no Ministério do Trabalho, não sei o que lá, e mudou. Então, até onde eu sei, foi bem nesse ano que todo mundo, inclusive o William Bonner, Galvão Bueno, as maiores estrelas, deixaram de ser prestadores de serviço para serem seletistas. Só que o contrato seletista me restringia muito. Então, eu não poderia fazer as atividades que eram mais rentáveis para mim. A Globo me dava uma visibilidade gigantesca, mas ela não permitia, caso eu fosse seletista, fazer palestras, a fazer consultorias, a fazer perícias, que eu já fiz, enfim, várias atividades que poderiam ser entendidas, no caso seletista, como conflito de interesse, ainda que eu não concordasse nisso. Era uma coisa muito vaga. Então, venceu o meu contrato, fizeram essa proposta, e eu achei melhor não. Então, quer dizer, foi uma coisa das duas partes. A Globo cumpriu tudo o que prometeu, nos 7 anos que eu fiquei lá. Passei pelo Jornal da Globo, SPTV, Globo News, vários programas da Globo News, Esporte, Rádio Globo, G1, Jornal Globo, Jornal Valor, tudo. Eu fiz quase tudo da Globo, né, nas áreas econômicas, e a Globo cumpriu, e eu também cumpri. Mas chegou, como a vida é, um momento que eu achei que não era interessante renovar, porque eu não... o que eu teria que abrir mão era muito. E a Globo também tinha uma posição dela que ela não podia tratar só o caso Sam, ela tinha um problema, né, de pôr todo mundo numa nova regra. Então eu saí da Globo, o Lance se confundiu e falou que eu tinha quebrado ido contra o código de ética, aí eu falei, isso não é verdade. Aí eu liguei para o Lance, né, e falei, e eles foram muito prontamente, fizeram a resposta, mas eu fiquei chateado, porque, né, o motivo foi assim, chegou no fim, não foi renovado. Mas, assim, fazendo um balanço, assim que eu saí da Globo, eu fui para a Easy Invest, que era a segunda maior corretora, depois da XP, criei com o Doni um canal, e eu convido todos a assistirem, que é o Invest News. Então, é @InvestNewsBR em qualquer rede social, e o site é investnews.com.br. E a Isinvest foi comprada pelo Nubank. Então, a gente teve um contrato de participação, né, com variável, tudo, tanto na Isinvest, que aí acabou sendo passando para o Nubank. Então, me abriu várias possibilidades. Então, o Doni mesmo costuma falar assim, a Globo é ótima, mas é uma gaiola de ouro, mas não deixa de ser uma gaiola no sentido das restrições. Então, existe uma liberdade de atividades mesmo que eu posso fazer fora da Globo. E que são atividades não só interessantes da questão assim, que eu gosto de fazer, como também são amplamente rentáveis. Então, eu assim, não tenho um A para falar da Globo, foi muito importante na minha carreira, fui muito feliz, tenho bons amigos lá, mas eu acho que chegou um momento em que não era interessante naquelas condições, nem para mim, nem para a Globo, e a gente não conseguiu chegar num denominador comum, e aí eu saí da Globo, eu acho que todos os veículos de televisivos vieram falar comigo, pelo menos TV aberta, e eu me interessei muito da proposta da Jovem Pan, justamente por ser uma rádio que estava virando TV, agora já é uma TV, né? Está no canal a cabo, mas ela é meio híbrida, porque mesmo antes de virar TV, ela já tinha vários estúdios
no sentido de TV para YouTube, os números do YouTube são gigantes, então acabei indo para a Jovem Pan, onde estou. E eu atuo, eu tenho um programa pequeno, que é o Mercado Financeiro, que é das 10 para as 3 às 3. Eu faço parte do Pânico e do Jornal da Manhã, que entendo que é o principal jornal da Jovem Pan, né? Ele tem aquele pingo dos is no final da tarde, mas aquilo não é um jornal, é mais um programa de debate e comentários. E a minha função não é comentar política, é comentar economia. Então, eu tento analisar as políticas econômicas da maneira mais fria. E aí tem políticas boas e ruins de praticamente todos os partidos. Muito bem. Nós não poderíamos fazer uma live com Samidana, que se consagrou dando dicas de economia, e está lá todo dia, como ele disse, na TV Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan. Para encerrar o nosso gostoso papo, olha, você vê, 36 minutos nós estamos no ar e rolou assim, fast. Muito, muito bom foi a conversa. Mas eu preciso que você fale de economia, de uma forma sintética, como você está acostumado, coloquial, para que o mais leigo dos espectadores possa entender e nos dizer o que vem pela frente, o que vale a pena. O negócio hoje é ficar na segurança desses investimentos de renda fixa, ou a Bolsa que está baixíssima, menor que 100 mil pontos, está caindo a cada dia, tem que ser acreditada, ela vai melhorar, vai subir. Os fundos multimercados, conte aí para o nosso espectador qual é o caminho da economia do Brasil se ganhar o Lula ou se ficar o Bolsonaro. Conta aí, Sami, já que você é tão matemático e prevê tudo para jogo de futebol, fala aí do nosso país, brother. Olha só, Bambam. Primeira coisa que eu acho que vale para todo mundo é ter claro o que é a atividade principal e o que é a atividade do mercado financeiro. Então, vou pegar você mesmo, Bambam, como exemplo. Você tem a vida dedicada à comunicação esportiva. O que eu imagino que você faça melhor na vida é justamente comunicação esportiva. Por que eu estou falando isso? Porque aí é onde é o mercado que você tem todas as condições de ganhar dinheiro. Você faz melhor do que muita gente, você tem diferenciais competitivos, você sabe do que você está falando quando você fala comunicação. Eu nem falaria só de rádio, comunicação esportiva de forma geral. Então, o mercado financeiro, para você, para a maioria das pessoas, ele deve servir como um auxílio para manter o patrimônio que você conseguiu em outra área. Porque é muito comum golpes e, às vezes, não sendo golpes, as pessoas entrarem pelo cano por acharem que vão ganhar mais dinheiro fazendo uma atividade que não se dedicaram a vida inteira. Não tem sentido nenhum você chegar para mim, e falar assim, não, eu quero ganhar dinheiro agora com criptomoedas. Eu vou ganhar muito mais do que com rádio. Eu falo, você está maluco, você não entende quase nada de criptomoedas, você bebeu, porque não tem motivo para você ganhar em algo que você não conhece profundamente mais do que o que você dedicou a vida toda. Então, o primeiro erro das pessoas é tentar ganhar mais no mercado financeiro do que no que a pessoa sabe de melhor. E aí tem vários golpes. Tem pessoas que compram e vendem errado, mas sempre tem alguém te prometendo ganhos em reais, que no final é uma pirâmide financeira ou algum outro golpe do tipo. Dito isso, o Brasil, historicamente, é um país de juros muito altos, de juros pornográficos quase. Hoje, o Brasil é a economia que tem o maior juro real do mundo. O que é juro real? É quanto se paga acima da inflação. Então, se a gente pegar vamos pegar a taxa prevista para o final do ano, que é 3,75%, com uma inflação de 8%. Então, essa diferença de 8% para 3,75% não é exatamente um menos o outro, que é a conta, mas dá para aproximar dessa forma. Você vai chegar a 5,75% de juro real, ou seja, a gente está pagando acima da inflação. A maior parte dos países do mundo não tem juro real positivo, ou seja, quando você deixa o dinheiro e fica dormindo em casa ou rendendo, ele rende menos
do que a elevação dos preços. Aqui no Brasil, não. Então, eu diria que com mais ou menos peso, é interessante você estar em renda fixa. Até títulos simples, como títulos do governo, do Tesouro Direto, você paga inflação mais 5,5, inflação mais 6. Então, imagina, você ganha inflação mais 6 pontos. Então, se a inflação for 10, você vai ganhar 16, porque vai estar a recomposição da alta de preços mais isso. Agora, se você quiser pôr um pouco em bolsa, um pouco em fundo imobiliário, ok. Mas eu acho que na conjuntura de hoje, a renda fixa é uma ótima pedida. Lembrando que esse título que eu falei tem vencimento, acho que um para 2025 ou 2026. Você deve ficar até o final. Caso você faça uma venda antecipada, você corre o risco de perda. Então, fique até o final e, claro, supondo que o governo não vai dar calote. E o governo tende a não dar, independentemente de Lula, ou Bolsonaro, ou qualquer outro nome, porque essa dívida é uma dívida em reais. Então, se o governo não tiver dinheiro para pagar a dívida, ele emite uma outra dívida para pagar essa. Ou no limite, ele emite dinheiro. Aí você vai falar, mas se ele emitir dinheiro, vai ter inflação? Vai, mas vai ter inflação para quem comprou e para quem não comprou o título. Então, se você é brasileiro e você já tem reais na sua conta, você já respira o risco desse eventual calote / impressão de dinheiro. Então, é uma coisa que eu indico principalmente para iniciantes. Mas aí eu vou aproveitar e deixar o meu canal, que é o Invest News, e lá tem um programa que eu faço justamente com o Doni, no YouTube, que é o Invest News BR, o @ e que chama Cafeína, e diariamente a gente fala de várias modalidades de investimento. Mas se você é iniciante, renda fixa é uma boa pedida. A renda fixa do dia a dia é o CDI ou a Selic, né? Você tem esse título público Tesouro Selic, e a renda fixa de médio e longo prazo, o Tesouro IPCA+. Lembrando que o Tesouro Direto, a maioria das corretoras, inclusive a do Nubank, chama No Invest, não cobra taxa, e ele é democrático, porque uma pessoa que tem R$30 tem a mesma rentabilidade de uma pessoa que tem R$1 milhão, diferente de um banco, que quando você tem R$1 milhão, eles te dão taxas diferenciadas, né? Então é só esse disclaimer. Valeu, brother. Olha, eu quero te agradecer demais, porque, além de seu fã, fico muito honrado em tê-lo aqui na galeria. Depois você vai lá no meu site, você vai ver tanta gente boa que já participou aqui da resenha Bambambam. E agora nós vamos te incluir. E eu, além de seu fã, sou seu admirador pelo trabalho que você desenvolve. E por esse seu tempo, por esse seu espaço concedido a todos nós, eu tenho que agradecer em nome dos nossos foi uma honra. Milhares de espectadores. E eu acho até o seguinte, Sami, que eu te concedo a palavra para o seu encerramento, mas quero te fazer um pedido inusitado. Eu primeiro vou permitir que você agradeça, depois eu vou fazer esse pedido, porque, pô, bicho, senão eu não vou dormir hoje à noite. Aliás, quero chamar a atenção dos nossos espectadores que daqui a pouquinho tem Palmeiras e Cuiabá pela rodada, encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro, e eu vou estar lá na Transamérica com o meu debate bola. Mas muito obrigado, viu, Sami? Eu que agradeço, é uma honra, como eu disse, você faz parte da história do jornalismo nesse país. Desde eu começar a estudar economia, eu já era seu ouvinte, fã, e vários veículos, né, em vários mídias diferentes, no rádio, na TV. Então, é uma honra e tenho muito carinho. A primeira vez que a gente se fala, mas tenho muito carinho. E quando a gente ouve alguém, uma voz que a gente conhece, uma pessoa que a gente, né, já ouviu tantas vezes, para a gente ter uma certa intimidade natural. Então, só tenho a agradecer. Espero que os espectadores aí tenham gostado. E nos vemos, ou aqui próprio, no próprio canal do Márcio, ou em outros veículos, em outros canais. Foi um prazer. Legal, brother. E olha, o pedido que eu tinha para te fazer é o seguinte: você mostrou, e eu, como repórter, eu já passei por situações inusitadas, especiais, e quem me acompanha há tantos anos sabe que eu sempre procuro
trazer uma curiosidade. Fausto Silva, quando era repórter comigo na PAN e na Globo, dizia: Márcio, quando o Osmar Santos falar lá, a bola chutou, bababá, linha de fundo, você não repete o que o Osmar falou, conta uma curiosidade, fala um detalhe, uma coisa que o ouvinte não percebeu, a câmera, se estiver transmitindo pela televisão, o telespectador não viu. Então, eu quero que você, peço respeitosamente, que você vire a sua câmera para o seu piano e 30 segundos encerre a nossa live tocando, porque a galera nunca te viu tocando piano, nem eu, e eu quero te aplaudir aqui no final do nosso papo. Tá bom, eu vou virar aqui, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou tocar o que tiver lá na frente, eu não tenho a menor ideia. Se nós tivéssemos mais tempo, você deve estar ouvindo, eu ia pedir para você tocar o hino de Israel, porque estamos em plena Macabíada. É verdade. Onde eu estive 5 vezes, era para estar agora. Fernando Rosenthal, querido presidente da Hebraica, está lá em Israel. Sam Stockfish, meu brother, presidente do Círculo Maccabi. A galera está toda lá, a grande delegação do Brasil. Mas eu quero que você toque uma música que saia agora do seu coração, Sami. Vamos lá. Ô, Sami, por favor. Muito bem! Bam, 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 Sami! Valeu, brother! Muito legal! Obrigado, Samidana, economista e comentarista de tantos veículos, tantos canais, especialmente da Jovem Pan, o nosso astro, nosso focalizado na resenha Bam, bam, bam desta segunda-feira. Boa semana para todo mundo! Obrigado! Tchau, gente!